Fala aí pessoal, tranquilo? Passando aqui para fazer mais uma aula para vocês do Cosseno.com. Nela a gente vai novamente estudar Descendência infinito de Fermat e como utilizar ele para resolver equações de inteiros, né? Ou provar algum tipo de teorema ou algo do gênero, né? Que seja pedido para vocês. Então bora lá para a questão. A gente quer provar que não existem x, y, z pertencentes aos inteiros positivos, tais que seja verdade essa equação aqui, né? Ou seja, essa equação nos inteiros não tem solução. É bem interessante que vocês assistam, a gente já fez uma questão parecida antes no site do Cosseno.com, então confiram lá, caso vocês ainda não tenham visto, né? A ideia aqui é o seguinte, a gente vai usar técnicas mais comuns e junto com elas a gente vai chegar num descenso infinito. Muitas vezes a gente acaba fazendo isso e a gente nem nota, então é sempre interessante a gente ver bem o que a gente está fazendo e tal, onde a gente está chegando, porque muitas vezes a gente chega num descenso infinito, mas a gente nem percebe. Então, vamos lá para a questão, né? Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou fazer o primeiro caso, que é se x vezes y for igual a 1. Beleza? Se x vezes y for igual a 1, então necessariamente o x e o y são iguais a 1, né? Porque a gente está trabalhando nos inteiros positivos e tem que dividir 1, né? Então, x e y são iguais a 1. X igual a y, que é igual a 1, né? Só que se a gente substituir isso aqui na nossa equação original, a gente vai ficar 1 ao quadrado menos 1 ao quadrado é 0, e a gente chega que o z tem que ser 0. Porque é um absurdo, porque o nosso z tem que ser nos inteiros positivos, ou seja, esse caso aqui não nos dá soluções. Ou seja, o x vezes y necessariamente é maior que 1, né? Porque a gente trabalha nos inteiros positivos. Então, o segundo caso, x vezes y maior que 1. E por que a gente fez isso, né? Porque a gente, digamos, carteadamente fez que x e y é igual a 1 e depois quando x e y é maior que 1. Porque se for maior que 1, então a gente sabe que vai ter um primo que divide x e y, né? Então a gente sabe que vai ter um primo que divide x e y. Então a gente vai chamar esse primo de P. Essa técnica é bem comum, tá? Essa técnica de você olhar para um número e olhar para algum divisor primo dele, um P no caso. Então, seja P primo tal que P divida xy. Beleza? Divide xy, então tem que dividir x ao quadrado menos y ao quadrado, né? É aquela velha ideia de você olhar para os dois lados da equação. Só que x ao quadrado menos y ao quadrado é o quê, né? Aquela velha fatoração. Ou seja, a gente tem que o P, como divide xy, ele tem que dividir esse produto aqui. Então, o P vai dividir x menos y vezes x mais y. Como o P é um primo, né? Necessariamente ele divide x menos y ou x mais y. Como ele tem que dividir x menos y ou x mais y, a gente conclui que ele tem que dividir x e y, porque se o P divide x menos y, como o P ele também divide x, y, né, por definição, né, o nosso P é um divisor primo de x, y, então ou ele divide x ou ele divide y, ou seja, se ele divide x menos y, ele vai ter que dividir x e y, porque pelo início aqui ele já divide x ou y. Então, desse primeiro caso, P divide x e P divide y. Da mesma forma, se P dividir x mais y, novamente vai ter que dividir tanto x quanto y. Porque pelo início já, ele necessariamente tem que dividir um dos dois, então dividindo a soma vai ter que dividir o outro. Então, se P divide x mais y, então P divide x e divide y. Então a gente pode escrever x como sendo um x1 vezes p, y como sendo um y1 vezes p, né? Então agora, substituindo essa relação aqui na expressão original, a gente vai ter que x1 ao quadrado, p ao quadrado, menos y1 ao quadrado, p ao quadrado, vai ter que ser 2x1, y1, p ao quadrado, vezes z. Dividindo tudo por p, né, que é um fator primo,
a gente chega exatamente na mesma equação original do problema. Só que essa equação, ela está em x1, y1 e z1 e z, né? O mesmo z original. Só que como p é um número primo, necessariamente o x1 é menor que o x e o y1 é menor que o y. Ou seja, resumo da ópera, se a gente tem uma solução x, y, z, a gente consegue chegar numa nova solução x1, y1, z, com x1 estritamente menor que x e y1 estritamente menor que y. E isso a gente consegue fazer quantas vezes a gente quiser, né? Porque a gente sempre pode resolver esse mesmo processo aqui, né? Ou seja, com uma dada solução a gente consegue achar infinitas outras e sempre diminuindo o x e y, né? Isso é um absurdo, porque a gente está trabalhando nos inteiros positivos, né? Então a gente não consegue infinitamente fazer isso. Uma hora acaba porque a gente não consegue, depois de zero, diminuir, né? Então, necessariamente, a gente não consegue achar infinitas soluções. Então, não existe solução para aquela equação, pelo descenso infinito. E é bem interessante vocês sempre tentarem olhar com calma, assim, porque direto a gente vai fazendo essas contas aqui, mas não percebe que a gente acaba chegando no mesmo problema utilizando o descenso infinito, né? Então, a gente consegue resolver olhando com calma e vendo que é a mesma equação e que a gente chegou numa solução com x e y menores, né? Então é basicamente isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Entrem lá no site cosseno.com, a plataforma oficial do vestibulando de alto nível. A gente tem o melhor banco de questões do Brasil e lá vocês conseguem achar outras questões com ideias diferentes e que vão te ajudar muito na preparação para o ITA. E também, já lançando mão aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhem aí com seus amigos, deem o like lá e comentem lá na seção dos comentários. Valeu, até!